Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo de uma forma bem mais genérica, tratando da definição do judaísmo em si. A etimologia do termo judaísmo veio até a língua portuguesa através de um termo grego, iudaísmos, que designa algo ou alguém relacionado ao topônimo Judá, que em grego é Yehuda, e em hebraico, Yehudá. Agora uma coisa interessante, porque esse termo ele é um topônimo, ou seja, tomaram o nome de uma das tribos de Israel para designar o conjunto de leis, esses aspectos gerais que englobam a religião de Israel e fazem com que todo esse conjunto seja conhecido então como o judaísmo, as normas que regem, as tradições que vieram do nosso povo já há milênios, tudo isso engloba o que nós conhecemos como o judaísmo em si. E o judaísmo é uma das três principais religiões abrâmicas, definidas como uma religião ou um modo de vida do povo judeu. Lógico que a gente sabe que o judaísmo se originou na Torá, e na Torá escrita e também na Torá oral. E uma coisa interessante é que o judaísmo ele não vem só da escritura, ele vem também das palavras dos sábios, como o Talmud, como a Guemará, a Halahá e outras ferramentas judaicas, tá? Que isso denota para a gente uma coisa bem interessante. O Eterno fez uma aliança com os filhos de Israel e essa aliança veio sendo desenvolvida, trabalhada durante esse tempo todo até os nossos dias, onde se desenvolve esse escopo do judaísmo. Ou seja, o judaísmo é algo muito dinâmico, não é uma religião, não é um modo de vida estático que tem que ser cumprido só daquela forma. Como o Eterno espalhou Israel entre as nações, o judaísmo ele é multifacetado, e eu vou te mostrar isso daqui a pouco, mas é importante nós notarmos que tudo isso tem uma origem nas escrituras, isso é muito importante ficar aqui enfatizado, tá? Então, voltando um pouquinho agora, de acordo com o judaísmo rabínico tradicional, o Eterno revelou as suas leis a Moshe no Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. O que significa isso? Nós temos então duas facetas da Torá. Tem a Torá que está registrada e nós temos acesso a ela, e temos a Torá oral, que depois foi registrada posteriormente. E é interessante porque uma não consegue conviver sem a outra, porque quando nós temos a Torá escrita, nós temos uma grande parte da revelação do Eterno, mas as explicações, aí é que a coisa pesa. O que os nossos sábios disseram acerca da Torá, do Tanakh, para poder interpretá-los? Como é que isso está mostrado nas escrituras para a gente? Não está mostrado, então nós temos que pegar a opinião dos sábios, que é justamente a Torá oral, para que isso possa ser interpretado da maneira correta. Então, a Torá ela foi desafiada pelos caraítas, um movimento que floresceu lá no período medieval e que ainda tem milhares de seguidores que afirma que apenas a Torá escrita foi revelada. Para eles, as interpretações dos sábios não servem, entendeu? Então, a gente vai perceber que os movimentos dentro do judaísmo, cada um deles puxa para um lado. Alguns creem de uma forma, outros creem de outra, mas sempre, novamente, enfatizando, não se perde a base comum, que são as escrituras, ok? O judaísmo, ele afirma uma continuidade histórica que abrange mais de 3.000 anos. Então, é uma das mais antigas religiões monoteístas, e nós não cremos só que é uma das mais antigas, mas que é a mais antiga. O judaísmo deu origem a todo o escopo de religiões do mundo, tá? E isso fica muito claro porque nós vamos entender que quando o Eterno fala com Abraham já recebe a primeira revelação do Eterno
Só que Abraham já vem de uma outra família dos semitas que remonta a Adão. Então, o judaísmo ele já foi dado, na nossa opinião, lá para Adão, no Gan Eden, quando ele começa a receber aquele primeiro conjunto de informações do Eterno e leis e diretrizes que são seguidas até os dias de hoje. Tá? Mas, voltando um pouquinho, o judaísmo ele veio a ser conhecido assim, porque lá no Tanakh, no livro de Esther, o termo judeus, ou judeus, ele aparece pela primeira vez de forma explícita. Então, esse termo ele dá uma conotação bem particular para o povo de Israel, onde as tradições, os valores do judaísmo, eles são mostrados de forma muito clara ali, em defesa do povo do Eterno, em defesa da tradição, em defesa da Torá. Mordecai, então, leva Esther a uma atitude para que o povo de Israel não seja extinto. Então aí nós vamos perceber que já há uma forte carga da tradição judaica, não só da escritura, mas da tradição para manter o povo de Israel coeso, um povo que jejuou junto, que sofreu junto e que recebeu a sua vitória junto. Então, essas tradições, toda essa influência do povo de Israel, ela vai passar depois para o cristianismo, para o islamismo que veio aparecer depois, 500 anos depois da morte do Messias. Então, o mundo inteiro foi influenciado pelo judaísmo, inclusive o direito civil. Por isso o judaísmo ele é tão importante para o mundo inteiro. Vamos falar rapidinho agora das divisões do judaísmo. Eu só vou citá-las sem explicar, porque isso vai ser parte de um próximo vídeo nosso, tá bom? Vamos falar um pouquinho então do judaísmo liberal, o judaísmo reconstrucionista, o reformista e o conservador. Tem também o ortodoxo, e o ortodoxo se divide mais ou menos na ortodoxia aberta, na ortodoxia comum, a ortodoxia moderna e a ortodoxia convencional, que é não racídica. Temos também o hasidismo, os judeus yeshivish, os haredi, os dati leumi. Temos os centristas ou sem etiquetas, os não afiliados e seculares e os messiânicos. Só gostaria de fazer uma observação aqui no que diz respeito aos judeus messiânicos, tá? Muitas correntes do judaísmo tradicional não reconhecem os messiânicos como judeus. Mas eu gostaria de dizer para você que o judaísmo messiânico já foi reconhecido em Israel pelo próprio parlamento de Israel. Então, o judaísmo messiânico não é um judaísmo alienígena, não é um judaísmo que a própria nação de Israel rejeite. Pelo contrário, o judaísmo messiânico ele já foi aceito em Israel e cidadãos israelenses são judeus messiânicos legitimamente aceitos pelo Estado de Israel. Vamos deixar isso bem claro, porque existem pessoas ainda hoje, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, que não sabem disso. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas não buscam informação e ainda o judaísmo messiânico é tido por alguns como um judaísmo inexistente. Mas isso não é verdade. Como é que nós podemos então rotular o judaísmo dos outros? Tá? Essa é uma questão interessante porque muita gente não aceita os judeus messiânicos. Diz que o judeu messiânico não existe. E é um contrassenso muito grande, porque para o judeu messiânico não existir, nós não existiríamos. Eu, no caso, não poderia existir. E muitos outros irmãos que estão no mundo inteiro não poderiam existir, mas nós existimos. Se nós existimos, então o judaísmo messiânico também existe. E isso é um contrassenso. E às vezes as pessoas, elas querem enfiar pela goela abaixo de outros, dizendo o seguinte: eu vou negar aquilo que eles são, e se eu negar aquilo que eles são, eu estarei então fazendo com que eles deixem de existir. O que é falso, essa premissa é muito falsa. Então, não dá pra gente querer rotular o judaísmo dos outros. Cada um tem uma vivência
tem um padrão, lógico que nós temos uma base comum, isso não dá para a gente abrir mão, mas cada judeu vive o seu judaísmo em particular com o Eterno, com o Yeshua, cada um tem uma vivência de judaísmo, entendeu? Veja bem, cada pessoa que mora num país diferente do nosso planeta Terra, cada judeu que está espalhado pelo mundo tem uma visão do judaísmo, mantendo-se a base comum, mas ritos diferentes, formas de buscar ao Eterno diferenciadas, que no frigir dos ovos, digamos assim, no momento final, se identifica como judaísmo de raiz, ou seja, de um ponto comum, de uma origem comum, que com o passar do tempo foi mostrando suas diversas facetas. Por isso a gente não pode dizer para uma pessoa que segue um judaísmo, um rito diferente do nosso, que aquilo que ele faz não é judaísmo. Além disso, o judaísmo carrega essa herança milenar, que é também histórica, ou seja, algo que pode ser facilmente comprovado. E nós temos no Brasil aí centenas de milhares de pessoas que perderam as suas raízes, mas os resquícios do judaísmo ficaram na família. Os resquícios históricos, proféticos da Torá ficaram na família. E hoje, essa sedimentação do judaísmo que ficou lá atrás, ela vem aparecendo, vem chegando à tona, e pessoas têm acordado para o judaísmo justamente por causa disso. Então, a herança milenar, a herança genética que foi passada do judaísmo para as pessoas que vieram depois, para os seus descendentes, faz com que hoje o judaísmo seja, então, proclamado através dessa herança milenar. Uma outra coisa, as escrituras, elas são a maior prova disso, sedimentando o judaísmo como uma religião e um povo originado na eternidade. Eu falei agora há pouco de Adão. Adão, ele, além de ser o primeiro ser humano, ele é um ser humano que se origina na eternidade, assim como todos nós, porque nós temos uma alma comum. Eu não vou tocar agora nesse aspecto transcendental, digamos assim, da alma de Adão e da alma do Messias, que Adão partilha da alma do Messias e cada um de nós também partilhamos, mas eu só quero dizer que tudo isso remonta a Adão. A nossa vida e o judaísmo, ele tem uma conexão com a eternidade, isso não pode ser quebrado, isso tem que ser mantido e ensinado para todos. O judaísmo em si não pode ser dito que ele se originou num livro, na Bíblia, e veio de uma família comum, da família de Abraham, e que expandiu-se em 12 tribos e que formaram a nação de Israel. Então, se eu entendo isso, eu entendo que cada um dos meus irmãos são irmãos de sangue, de verdade. Ou seja, cada judeu é irmão do outro com uma relação consanguínea. Então, uma família só. E aí a gente tem que parar para pensar nisso e lembrar que se nós somos uma família, para que desunião, para que briga? Para que a gente vai desprezar o outro? Isso não é coisa que se faz dentro de família, principalmente no judaísmo, porque a gente vê as famílias todas juntas, celebrando Shabat, celebrando as festas, estando juntos nos seus momentos de alegria e também nos momentos difíceis. Então, esse sistema todo de crenças do judaísmo veio de lá dos nossos patriarcas. Eles receberam instruções do Eterno, isso foi sendo sedimentado, construído ao longo dos séculos e repassado aos seus descendentes até chegar nos dias de hoje. Por isso, o judaísmo ele não tem só uma faceta. Como eu já disse, ele tem muitas caras e ele é multifacetado, mostrando que nós temos uma identidade comum atrelada ao Messias, atrelada às Escrituras e atrelada ao Eterno. Finalizando, então, o judaísmo ele é de origem divina, ele está bem fragmentado nos nossos dias, mas ainda é a religião monoteísta mais antiga do mundo. E nós não abrimos mão de viver isso, viver as Escrituras, viver o judaísmo com Yeshua, viver uma vida de reconexão com o Eterno, para que
quando chegar o momento da nossa chamada para a eternidade, nós podemos estar retornando às nossas origens, que é o Olam Rabá. Baruch Hashem, por isso. Que o Eterno possa abençoar a sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dá um like aí, favorite. Clica no sininho para você receber as nossas recomendações. Não se esqueça disso. E espalhe esse trabalho para todo mundo. Nos vemos no nosso próximo vídeo.